aqui uma outra coisa. Se José Brana é um profeta mensageiro, ele é um profeta menor. Ele é um profeta maior, um profeta mensageiro ou um profeta menor? Qual? José Brana, ele é um profeta mensageiro, um profeta maior ou um profeta menor? É um profeta menor. Eu sei que o senhor vai dizer aqui, não sei, que José Brana é quem está guiando agora, mas o senhor pode mostrar na Bíblia um versículo onde diz que Deus pode guiar os seus filhos na terra por um profeta menor? Josué era um profeta maior. Eu mostrei chamado, comissão, mensagem. Ele tinha assim diz o Senhor, o anjo de Jeová estava com ele. Ele era um profeta maior. Assim como eu fui com meu servo Moisés, eu sou contigo. Mas um profeta menor. Olha, o maior profeta menor que já existiu foi Arão. Arão é o pai de todos os profetas menores. Mas o Arão conduziu o povo para onde? Para o bezerro de ouro. O maior profeta menor que já teve na terra, Arão, o pai dos profetas menores, o pai do sacerdócio, ficou sem o profeta Moisés 40 dias, e ele levou o povo para onde? Para o bezerro de ouro. Como que alguém pode ficar sem um profeta 66 anos e ainda está na verdade? Você vê? Deus não guia os seus filhos por um profeta menor. Deus não revela os seus segredos a profeta menor. Agora, se Deus não revelou todos os seus segredos por meio de William Branham, quem é o homem hoje que vai revelar? Deve ser um profeta, tem que ter um profeta, porque se tem algo para revelar, tem que ter um profeta. A outra pergunta que eu fiz ao senhor, o senhor não respondeu, vamos responder depois, como que o homem recebe o Espírito Santo? Bem, o senhor não deu tempo de responder, mas a palavra de Deus vem a quem, seu Josué? A palavra de Deus vem a quem? Pode responder. A palavra de Deus vem a quem? Ao profeta. Então, se há uma palavra de Deus hoje, ela tem que vir ao profeta, mas não ao profeta que está no túmulo, não um profeta morto, não um cadáver, mas se tem uma palavra para ser pregada, se tem uma palavra para ser revelada, se tem uma palavra para ser explicada, então a palavra vai ao profeta. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes em Jerusalém, a palavra de Deus foi a João Batista no deserto. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes lá, a palavra de Deus foi a quem? A Paulo. Sendo Gamaliel o grande homem do tempo de Paulo, a palavra de Deus foi a Paulo. Sendo o Papa Leão X o sumo sacerdote do século XVI, a palavra de Deus foi a Martim Lutero. Sim, sendo Oral Roberts, T.L. Osborne, Maurice Cerulo, Billy Graham, grandes homens, grandes sacerdotes da geração passada, do século passado, a palavra de Deus foi a Kentucky, a um camponês analfabeto chamado William Branham. Porque a palavra de Deus vai a quem? Ao profeta, não ao profeta menor, não ao apóstolo, não ao evangelista, não doutor. Eles não podem interpretar a palavra. Mas quem interpreta a palavra de Deus, senhor Eliezer? É o profeta mensageiro. Tem que ter um profeta mensageiro. Senão Deus não fala, senão Deus não revela, senão Deus não explica, senão Deus não salva. Sem um profeta, Deus não pode salvar. Agora, a pergunta que eu fiz ao senhor é sobre o Espírito Santo. Como que o homem recebe o Espírito Santo? Responda de forma direta. De forma direta. Como que o homem recebe? O Espírito vem a quem? Melhor a pergunta. O Espírito vem a quem? Porque a palavra vai ao profeta. E o Espírito vai a quem? Ao profeta. A palavra vai ao profeta. A palavra de Deus vai ao profeta. E o Espírito vai a quem? Pode ser mais específico, para que eu entenda? A Bíblia diz, e o irmão Branham nos ensinou, pela sua mensagem aqui, a palavra de Deus vai ao profeta. E o Espírito vai a quem? A quem o Espírito vai? Sendo João Batista o profeta, a palavra de Deus, que era Jesus, foi a João lá no Jordão, para ser batizado, está certo? A palavra Jesus foi a João para ser batizado. Mas o Espírito veio a palavra, que era Jesus. Sim, Eliezer, ninguém pode ter o Espírito Santo, a não ser que creia em toda a palavra de Deus. O irmão Branham disse, ter o Espírito Santo não é ter sensação, não é falar em línguas, não é ter alegria, não é pular, mas ter o Espírito Santo é crer em toda a palavra de Deus. A palavra de Deus hoje está com o profeta Cacô Filipe. Ninguém pode crer em parte da palavra de Deus, crer só até o William Branham, e não crer em Cacô Filipe e ter o Espírito Santo. A palavra vai ao profeta e o Espírito vem àquele que tem a palavra, que é o profeta e os seus discípulos. Ok. Então, teremos agora a tréplica com o senhor Eliezer, 7 minutos, só um momento, o cronômetro está zerado, tempo para o senhor Eliezer, 7 minutos na tela, tréplica. Bom, eu citei ali a Bíblia, Atos, capítulo 4, para quem quer olhar em casa, né?
para ver certinho como é que, então, ou melhor, Atos, capítulo 5, versículo 32, como é que a pessoa recebe o Espírito Santo. Então, ela tem que obedecer a palavra, tá? O profeta também vem dizer que nas denominações há pessoas que têm o Espírito Santo. Então, veja, há outro aí dizendo que não, que são demônios. Então, mas vamos lá. O profeta revelou tudo? Eu não disse que revelou tudo. Eu acho que se você observar, depois eu acho que você vai ver o vídeo, a explanação que eu estou falando. Se eu falei, eu me equivoquei, tá? Que ele revelou tudo. Agora você diz, bom, se ele morreu então a Bíblia, todos os sinais, maravilha, tudo que o anjo falou, então foi tudo errado. Gálatas 1:8 diz que mesmo que o anjo do céu anuncie outro evangelho, além do que tem anunciado, seja anátema. O evangelho que William Marron Branham trouxe está justamente alinhado com o que Paulo ensinou. Batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, o culto dentro da igreja e assim por diante. Mas vejamos só. Você tocou na visão da tenda, certo? Agora eu vou usar as palavras dele. Talvez eu acho que não tenha lido essa mensagem, mas eu vou estar aí refletindo. 1960, quando ele foi além da cortina do tempo, ele encontrou os irmãos lá do outro lado. E a mensagem dos irmãos conversando com ele, falaram de algo, estavam num corpo transformado, jovens e tudo mais. E eles disseram que Jesus Cristo viria a ele. Então, depois ele viria à terra. Bom, como a gente pode entender isso? 1 Tessalonicenses capítulo 4. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Paulo fala sobre a ressurreição. O irmão Branham tinha o Espírito Santo, vai ressuscitar. Há um período aqui na terra que os santos ficarão aqui. Porque, de acordo com Atos, capítulo 1, Jesus Cristo ficou um espaço de 40 dias aqui na terra. Agora, veja, às vezes as pessoas dizem que elas não pensam, às vezes, dessa forma, né? Essa é a minha linha de raciocínio que eu consigo entender e eu vou ler aqui ele falando. Então, o irmão Branham disse que a visão da tenda nunca se cumpriu na vida dele. Então não vai se cumprir mais? Veja só. Visão que interpreta é somente o profeta mesmo. Ele mesmo aprendeu, teve mais de 200 mil visões e foi aprendendo como era isso. Então, a visão da tenda, como será e onde será? Nem ele sabia, como é que nós vamos saber? Devemos aguardar. Agora seríamos incrédulos em dizer que Deus... Então Deus não é infalível. Se Deus prometeu para ele, mostrou para ele, e agora Deus falhou, então Deus deixa de ser Deus. Ou Deus, a Bíblia diz, haveria alguma coisa impossível para Deus ser feito? Deus não pode ressuscitar o homem. Então você pôs um limite aí mesmo em Deus. Samuel, ele mesmo depois de 2 anos já está morto, ainda que foi uma linha errada que Saul foi buscar, que não era através dessa maneira, mas ele veio e estava vivo do outro lado e falou sobre Saul e sobre seus filhos. Então, após Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, fala de se há corpo terrestre também, há corpo celeste. Ali fala do corpo celestial, ou nós chamamos de teofania. Há um outro corpo preparado. Quando esse corpo terrestre se desfizer, temos um preparado pela mão de Deus. Então, o irmão Branham realmente ele viu isso daí, é verdade, mas como entender, então, a visão da tenda? Ele diz que ia estar num lugar, ia estar orando pelas pessoas. Pode isso? Se Deus falou, Deus tem que fazer. Deus não quebra a sua palavra. Ou Deus, quando foi mostrar para ele, quer dizer, 200 mil visões no meio do povo, repórteres, investigadores, todo mundo tentando, os líderes religiosos, uma ocasião de poder ver uma falha para poder criar uma notícia e tentar denegrir a imagem dele e até concretizar a ideia, como tinha muitos, que ele era um falso profeta. Será que Deus errou em dizer isso para ele e mostrar, né? Ele teve uma visão. Então vejamos aqui. O profeta diz na sua mensagem infalível, palavra de promessa, dia 20 de janeiro de 64. Agora, aquele grande dom, outros eu tenho tentado explicar e dizer como isso era feito. Esse não pode ser explicado. Simplesmente espere. Isso não está em operação perfeitamente agora. Espere. Até quando? Olha só. Até tem pastores que estão nos ouvindo e tudo mais. Olha só, ele diz assim, ó, espere até que aquele concílio de igrejas traga aquela perseguição. Será quando isso acontecerá? Quando o quê? Essa terceira puxada, essa parte a qual ele está... Há muito que se falar aqui, né? Mas essa parte que ele está falando, que o poder viria na totalidade, essas manifestações que houve antes, a ressurreição do peixe, a neve onde ele falou a palavra, ela voltou, a criação dos esquilos, os filhos da irmã Hatch Moser, que foi
dado ali naquela hora através da palavra falada. A cura do tumor da irmã Meda, tudo pela palavra falada. Mas é que ele falou, deixe que aquilo venha, aquela perseguição. O Concílio Mundial de Igreja. E nós sabemos que isso está tudo pronto. Daí ele fala assim, ó, esta é a razão pela qual eu volto para o vosso meio, para orar pelos enfermos. Orar pelos enfermos? É as palavras dele. Eu não descreio num profeta, como é ou como será, eu não sei. Jesus andou 40 dias na terra e fez milagre. Nós temos lá, sobre quando o peixe mandou Pedro lançar a rede. Não quero me acrescentar isso aí. Então teve muitas coisas que Jesus fez que não foi descrito. Mas revelar mistério também, sim. De acordo com Lucas 24 e 45, após a sua ressurreição, ele falando ali com seus discípulos e diz assim a Escritura, e abriu-lhes o entendimento para compreender a Escritura. Jesus está revelando mistérios. Falou para ele, convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse. Tudo que estava escrito nas leis e nos profetas e nos salmos. Então a Bíblia diz que então foi preciso abrir o entendimento deles para eles compreenderem a Escritura. Então veja, eles obtiveram ensino, obtiveram revelação. Jesus ressuscitado. Agora veja, o irmão Branham nos ensinou, e assim foi ensinado para ele, como Jesus Cristo teve 3 etapas em seu ministério, ele também teria. Mas vejamos aqui, terminando. Espere até aquele concílio de igreja traga aquela perseguição. Será quando isso acontecerá. Essa é a razão pela qual eu volto para o vosso meio, para orar pelos enfermos. Nunca houve uma coisa que ele já disse em minha vida que não aconteceu ainda, exceto aquele tipo de edifício ou tenda. Só resumindo aqui. Ok. Tempo esgotado. Então, chegamos ao fim de mais um bloco, terceiro bloco, e daremos início agora ao quarto bloco deste debate. A pergunta é do senhor Eliezer para o apóstolo Deltamar. Vou marcar aqui no cronômetro 2 minutos para a sua pergunta, senhor Eliezer. O cronômetro está zerado. Tempo para o senhor Eliezer, 2 minutos. Baseado em tal declaração, tanto na Bíblia, escrito em Malaquias, capítulo 4, versículo 6, que ele enviaria um profeta, não 2, um profeta Elias, no final dos tempos. De acordo com Atos 3 e 21, convém que o céu contenha até a restauração de tudo, como Deus anunciou pelos seus servos os profetas. E Apocalipse 10 e 7, na voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua mensagem, a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou o seu servo, os profetas. Virá um profeta, mensageiro, que revelará todos os mistérios. E baseado aqui também nas eras da igreja de Laodiceia, ele falou, eu nego, sobre a evidência da palavra de Deus, que haja outro profeta. Tem um profeta para esta era. Diante disto, aonde Cacô Felipe vai se encaixar se são somente 7 eras? Obrigado. Não sei, eu poderia... O senhor ainda tem mais 1 minuto, senhor Eliezer. Ok. Diante de toda a revelação que esse profeta trouxe, e como eu disse antes, haverá uma ressurreição dos santos. O William Branham vai ressuscitar. O seu ministério ainda não terminou. Não é como o homem pensa. Samuel estava morto e ainda continuou. Elias tinha morrido e apodrecido seu corpo. Mas vemos no Monte da Transfiguração que Elias ou melhor, Moisés, estava vivo ali, tanto quanto Elias, e foi visivelmente acompanhado ali pelos 3 discípulos do Senhor. E esta é a pergunta que eu deixo para ti. Baseado em tudo isto, sobre como você vai encontrar Cacô Felipe nas 7 eras da igreja. Ok. Entendeu a pergunta do senhor Eliezer, apóstolo Deltamar? Sim, eu entendi. Então, eu vou, para a sua resposta, 10 minutos. 10 minutos, o cronômetro está zerado, vou marcar o tempo. Tempo para o senhor apóstolo Deltamar. 10 minutos. Então, trombeta é uma mensagem, e essa trombeta é do anjo celestial. São 7 anjos celestiais que levantaria anjos terrenais, profetas, mensageiros terrenais. E William Branham foi o primeiro anjo terrenal, o primeiro mensageiro terreno que foi levantado. Apocalipse capítulo 14, senhor Eliezer, versículo 6, diz que João viu 3 anjos vindo do céu com o evangelho eterno para ser entregue aos homens na terra.
O evangelho eterno vem do céu por meio de um anjo celestial. A mensagem é do anjo celestial, não é de William Branham. E este anjo pode usar muitos profetas. O senhor está de acordo que Deus não pode trabalhar na terra sem um profeta? Veja, Paulo começou no ano 53, mas depois de Paulo, houve o profeta Policarpo, que foi discípulo de João. Ele era um profeta. E houve Antipas, a fiel testemunha. Apocalipse fala sobre ele. No ano 170, Irineu de Lyon. Mas entre Irineu de Lyon, que a era aí de Éfeso, durou 117 anos. A era de Esmirna, que a era de Irineu, durou 142 anos. O Irineu não viveu 142 anos. Entre Irineu e Columba, houve vários profetas, mas o anjo celestial era um só. A era de Éfeso foi 117 anos, e houve vários profetas. O primeiro, o pai da era, foi Paulo, mas um só anjo para Éfeso, ele usou muitos profetas. Um só anjo para Esmirna, ele usou vários profetas. Um só anjo para a igreja de Pérgamo, né, por Martinho de Touros, mas entre Martinho de Touros e Columba foram muitos anos, foram 294 anos. Será que Deus vai ficar 294 anos sem enviar profeta? Claro que não, mas o Martinho de Touros foi o pai da era. Senhor Eliezer, o Columba, que é o pai da era de Tiatira, ele começou a pregar sua mensagem no início da era, de 606, mas quando foi logo em 616, ele morreu. O Columba pregou por 9 anos, e a era de Tiatira durou 914 anos. O senhor disse aqui, Deus não pode trabalhar na terra sem um profeta. Quer dizer que Deus passou 914 anos sem um profeta? Claro que não. E John Wycliffe, que foi queimado pela Igreja Católica, ele era um profeta mensageiro, ele tinha chamado, tinha comissão, tinha mensagem, os seus livros. John Hus, que profetizou a morte de Lutero, ele era um profeta mensageiro, tinha chamado, tinha comissão, tinha mensagem. Ele foi morto por causa dos seus escritos. John Wycliffe e John Hus está em qual era? Está na era de Tiatira, eles eram profetas mensageiros. E entre Lutero e John Wesley, a era durou 230 anos. Houve vários profetas, como George Whitefield, que foi o discípulo de Wesley. Sim, foi discípulo de Wesley. Ele está já na era de Filadélfia. Mas, além de Lutero, houve o profeta Calvino, e Calvino trouxe uma mensagem. John Wycliffe, Ulrich Zwingli, Charles Spurgeon, Knox. Entre Lutero e John Wesley, houve muitos profetas. E, em 1906, o sétimo anjo celestial de Apocalipse 10:7, o sétimo anjo celestial de Apocalipse 3, desceu à terra. E ele, em 1933, encontrou William Branham. Em 1946, falou com o William Branham na caverna Greensville. O William Branham cumpriu seu ministério, que era o tempo da tarde. O senhor está de acordo que o profeta William Branham é o profeta do tempo da tarde ou o profeta da meia-noite? Porque Marcos 13:35 fala do tempo da tarde, fala do tempo da meia-noite, fala do tempo do cantar do galo, fala do tempo da manhã. E o senhor sabe que, assim como as igrejas são 7 períodos proféticos, 7 eras da igreja, 7 tempos proféticos, eu perguntaria para o senhor Eliezer, Marcos 13:35, os 4 tempos lá de tarde, meia-noite, cantar do galo e manhã, são tempos de 24 horas ou são tempos proféticos? Tem duas maneiras de responder isso aí. Oi? Tem duas maneiras de responder isso daí. Não, eu só estou perguntando se é tempo de 24 horas ou se é tempos proféticos. Quando Jesus diz, vigiai, pois não sabeis a que hora virá o Senhor da casa, se é à tarde, se é à meia-noite, se é no cantar do galo ou se é na manhã. O senhor está de acordo que são tempos proféticos? Sim. São tempos proféticos. Isso quer dizer que a era de Laodiceia foi dividida em 4 tempos. E o profeta William Branham é o profeta do tempo da tarde. Zacarias 14:7 diz que haverá um tempo que não será nem dia e nem noite, mas no tempo da tarde haverá luz. O senhor está de acordo que William Branham foi o profeta do entardecer, o profeta da tarde? Sim. Sim, William Branham diz, eu estou saindo no entardecer da era, eu estou saindo no entardecer do evangelho, eu estou saindo no entardecer. Ele era o profeta do entardecer, mas nós não estamos ao entardecer, nós estamos à meia-noite. O entardecer é com a América, é com o oeste. Sim, a América do Norte, os vermelhos. Mas eu queria dizer aqui uma outra coisa, que os profetas, eles recebem a mensagem de um anjo celestial. Esse anjo celestial ainda está na terra. E o senhor perguntou, como que vamos encaixar Cacô Felipe aí? O senhor disse que só há 7 profetas porque só existe 7 eras. Mas o senhor está de acordo que só existe 4 animais viventes, que é o leão,
o bezerro, o animal com face de homem e a águia, só é 4 animais para as 7 eras da igreja, não é? 4 animais representa 7 eras da igreja. Mas o senhor não quer estar de acordo que 7 anjos celestiais também representa mais do que 7 profetas? 4 animais, representantes das 7 eras. E o senhor não quer estar de acordo que 7 anjos celestiais pode usar muitos profetas? E o senhor sabia que desde Paulo até hoje já foram enviados para a terra uns 50 profetas? Não é só 7. 7 são apenas os pais da era. 7 são anjos celestiais. Agora, se eu lhe perguntar, o senhor acredita que a Bíblia nos dá base para um profeta após William Branham? Para um que vem após o 7º? O senhor está de acordo com isso? Não. Não há tipos na Bíblia para um profeta após William Branham? Conjectura a pessoa pode fazer, né? Não, na Bíblia. Mas vamos lá. Eles dizem assim, os pastores branhamistas, só há 7 profetas porque só há 7 eras. Não há um 8º, não existe 8º nisso. De fato, não existe um 8ª era. E o profeta Cacau Felipe nunca disse que ele é um 8º mensageiro. Mas o senhor está de acordo que Davi era um tipo de Cristo? Sim. Sim. E Davi era o 7º ou ele era o 8º filho de Jessé? O senhor responde. Não, eu quero que o senhor responda que se Davi era o 7º ou era o 8º filho de Jessé? Pode responder. Eu vou deixar fazer tuas colocações. Ele não quer responder. Veja que Davi não é o 7º filho de Jessé. Quando o Samuel chega lá para ungir um dos filhos de Israel, um dos filhos de Jessé para ser rei de Israel, e ele estava de acordo aqui que Davi é um tipo de Cristo. Ele olhou para todos eles e Deus disse, não é nenhum desses. Tinha quantos lá? Tinha 7. Mas aí o Samuel pergunta, não há um outro? Ah, há um 8. Há um 8º que está no campo. Mas não foi chamado de 8º. Por quê? Porque ele não estava presente com os 7. Está vendo, seu Elias? Davi, o tipo de Cristo, o 8º filho de Jessé. Aquele Filipe de Atos capítulo 8. Ele era o 7º, ele era o 9º, ele era o 8º discípulo de Jesus. Filipe, em Atos 8, que foi falar com o negro africano, o eunuco da rainha de Candace. Senhor Elias, o senhor poderia responder essa? O Filipe, que foi falar com o eunuco da rainha de Candace, o africano, ele era o 6º, ele era o 7º, ele era o 9º, ele era o 8º apóstolo de Jesus? Eu não sei. Ele era o 8º apóstolo de Jesus. Estou lhe dando tipos na Bíblia, para um que vem após o Lebrano, um após o 7. Lá em Esté, capítulo 2, fala de 7 príncipes. Veja se está certo, só me acompanhe. Se eu estiver errado, só me corrija. Fala de 7 príncipes. É um tipo para os 7 anjos celestiais. De Apocalipse 2 e Apocalipse 3. 7 príncipes, Esté, capítulo 2. Mas também fala de 7 eunucos. Os 7 eunucos eram pelas mulheres. Eles cuidavam das mulheres. As mulheres aí é a igreja, das 7 eras da igreja. 7 príncipes são 7 anjos celestiais. Mas 7 eunucos. Bem, eu pergunto para o senhor. O eunuco que cuidou da Esther foi o 7º ou foi Regai? Quem foi que cuidou da Esther? A Esther é o tipo da igreja. O rei Assuero é o tipo de Cristo. Os 7 anjos, os 7 príncipes são 7 anjos celestiais. Os 7 eunucos é Paulo, Irineu, Martinho de Touros, Columba, Lutero, John Wesley e William Branham. 7. Mas quem cuidou de Esther? Foi o 7º? Quem era que dava explicações para Esther? Como ela deveria falar? Como ela deveria entrar? Como ela deveria se comportar diante do rei Assuero? E o senhor sabe que o rei Assuero é um tipo de Cristo. A Esther é um tipo da noiva. Eu quero perguntar, quem foi que preparou a Esther? Foi o 7º ou foi Regai? O senhor não vai responder. Mas foi Regai. Regai quem preparou Esther. Veja que ele não estava no número dos 7. Ele era o eunuco do rei, o que conhecia a vontade do rei. Lá em Josué capítulo 6, Jericó, os muros de Jericó caiu na 7ª volta ou caiu quando eles gritaram? Está vendo, senhor Elias? A Bíblia aponta para Cacau Felipe, aquele que vem após o 7º, William Branham. Ok. Tempo esgotado. Então, agora nós teremos a réplica do senhor Eliezer, com 10 minutos. O cronômetro está zerado. Tempo para o senhor Eliezer, 10 minutos para a sua réplica. Então tá. Como te falei, há muitas bases que as pessoas tomam para si para darem consistência naquilo que eles creem e acreditam.
tá? Por isso que eu falei, não vou entrar em questões, tu tá errado, não é isso, porque vira um bate-boca. Como disse meu pastor, eu gostei muito ali, que a gente tem na rádio, nós temos um bom bate-papo e não bate-boca. Penso que pessoas inteligentes, né, elas conversam, né, diálogo, e assim elas respeitam e examinam o que o outro fala. E creio que você é inteligente, por isso que estamos aqui. Até coloquei para você a respeito, como não irei te atacar, respeito a sua crença, respeito as demais, mas os ataques que fazem, né, como eu te falei, não me responsabilizo por doutrina sendo ensinada que o irmão Brana não falou no pessoal do tabernáculo. Não me responsabilizo. Um pouquinho que eu sei, estou aqui repartindo com vocês para poder trazer o entendimento do que o irmão Brana falou. Vejamos o primeiro ponto. Você falou sobre José Brana. Deixa eu falar aqui. Você disse que José Brana... Não vou usar tuas palavras porque eu não consegui decorá-las, porque seria injusto interpretar as suas palavras que você falou da forma que eu estou entendendo. E às vezes, por isso que às vezes eu preciso que a pessoa seja mais específica para que eu não seja injusto com a pessoa. Sabendo que todos nós daremos conta perante Deus daquilo que falamos. Então, eu prefiro me ater em vez de ofender o meu próximo, né? Como Jesus falou, amar o teu próximo. Então, a mesma medida, para mim, eu procuro medir para o outro. Então, na mensagem Espíritos Sedutores, vou ler, porque senão teria que pôr o áudio aqui, mas ele diz assim, quando ele está orando e apresentando as crianças, e o irmão Brana ungido pelo Espírito Santo, e ele diz assim, chega na vez da neném dele, José Brana, ele pega no colo e diz assim, tu tinhas um pequeno quartinho lá na região norte, tu prometeste essa criança para mim. Pai, que tuas bênçãos possam descansar sobre ele. José, meu filho, eu a entrego a Deus. E que a sua vida seja uma bênção, que você seja um profeta. José, que a graça de Deus descanse com você, que o Deus de seu pai, o Senhor Jesus Cristo, sempre o abençoe. Faça da sua vida uma bênção para outros. O José Brana está sendo uma bênção? Tem vários aqui, que ele fala sobre José. José Brana tendo visão, José Brana vendo o acidente, ainda quando pequeno. Mas veja, profeta não como uma mensagem, mas trazendo a mesma mensagem de William Brana. Mas o irmão Brana falou sobre isso. Deixa eu ler aqui na mensagem Festa das Trombetas, no parágrafo 264. Olhem, quero dizer uma coisa a mais. Atentamente agora, não perco isto. Quão tremendo! Da mensagem do sétimo anjo, mensageiro do sétimo selo, em Apocalipse 10, era o sétimo selo, até as trombetas, entre esses dois tempos. E ele continua falando, então, e aqui vou resumir, porque meu tempo aí é curto, mas depois eu posso passar todas essas mensagens para que vocês leiam ela completamente, mas vocês podem pegar aí e ler. Diz assim, é entre essa sexta trombeta e a sexta trombeta, a sexta trombeta e o sexto selo soam ao mesmo tempo. E entre a sexta trombeta e a sétima trombeta. Parece um profeta diante dos gentios. Quem era? William Brana. Para chamar o povo de volta à doutrina pentecostal original. Então não encaixa com o Felipe aqui, só encaixa o William Brana. Um profeta para chamar de volta a fé. As duas testemunhas de Apocalipse 11 aparecem para os judeus, para enviá-los a Jesus, enquanto a igreja está sendo arrebatada. Então a igreja arrebatada, aonde? Com o sétimo anjo aqui na terra. Eu falei sobre a mensagem, porque José Brana foi comissionado, e mesmo lá, o irmão Brana orando, e ele falou depois, eu não falei isso, ele disse, tu falou sim, e ele foi conferir a gravação, e ele falou, não foi eu que falou, foi o Espírito Santo que falou que José seria um profeta. E depois eles viram, ele tendo visão e tudo mais. Mas aqui na mensagem 3 classes de crente, ele diz assim, parágrafo 282. Olhe, você está em uma dessas classes, em sua condição presente, agora mesmo, a condição presente da mente que você, aqui nessa audiência visível, e você que estará na audiência invisível desta fita, eu e vocês ministros do outro lado, ele está falando para nós, eu tenho mais mensagem assim,
Quando eu digo aqui inspirado pelo Espírito Santo, ou cura, o Espírito Santo está falando lá para a Austrália, lá na Alemanha. São pessoas que ouvirão e saberão que é o Espírito Santo falando com eles e estarão curando. Por isso que essa voz, como tu falou, a voz é somente dele, mas quem estava usando era Deus usando. A mensagem que estava sendo entoada não era o homem era só o corpo, mas era o Filho do Homem entoando esta mensagem, um profeta. Então ele diz, na audiência invisível desta fita, ele está falando para nós hoje, sua condição presente da mente, depois de ouvir esta fita, prova a você em que classe você está. Ele lhe diz exatamente onde você está. Quer você seja um crente na palavra e permaneça com ela. Quer você tenha saído ou desligado esta fita, ou desligado este áudio. Veja, isso diz o que você fizesse. Você não quer ouvi-la? E a desliga, diz, eu não quero ouvir isso. Esse é aquele incrédulo. Veja, você não para testar e ver se é a verdade ou não, está vendo? Ou simplesmente rodando e tentando encontrar algum defeito com ela. Ah? É para nós agora. Quem lê aí a mensagem está tentando encontrar defeito. O profeta falou que é um incrédulo. O sétimo anjo te chamou de incrédulo. Ele tem a mensagem de Deus. Ele está falando para vocês. Audiência invisível. Para nós. Estamos lendo, tentando achar alguém, tentando achar a falha, tentando colocar outra coisa. A mensagem, 3 classes de crente a qual estou lendo. Outras mensagens que eu poderia começar a citar aqui. Fazendo uma obra para Deus fora de sua vontade. O 7º selo. Ele diz, não interpretem, não desloquem, não apliquem mal. Diga somente o que está nas fitas. Leia ou ouçam. Diga de acordo com o que ele está falando. Então ele falou que a audiência é invisível. Essa mensagem iria para o mundo. Nós tocaríamos ela. Por quê? Porque é a última mensagem. Não tem outra. E ele continua. Ele quer que você tenha saído ou desligado esta fita. Veja, isso diz o que você fizesse. Você não quer ouvi-la? E a desliga diz, eu não quero ouvir isso. Esse é aquele incrédulo. Veja, você não para testar e ver se é verdade ou não. Está vendo? Ou simplesmente rodando e tentando encontrar algum defeito com ela. Então você também sabe onde está. Ela lhe diz, Deus nos ajude a crer nela e permanecer nela, e a ser leal a ela, e a obedecer à palavra, pois ele é a palavra. Vocês creem nisso? A congregação diz amém. Quando ele estava pregando, ele falou, essa mensagem, ele nos traz aqui, vou ler mais depois, por isso que eu estou com bastante calma. A mensagem do último mensageiro, e após dar o arrebatamento, então, ela vai aos judeus, Apocalipse 11, e lá são levantados 2 profetas, e trazem então a mensagem. E o irmão Breno usa tipos. Por isso, meu querido, com todo respeito, não vou te afrontar no conhecimento que tu tem, Cacô. Respeito, Cacô. Mas para nós, segundo as palavras e o exame que nós fizemos, William Branham foi testado com sinais, maravilhas e as profecias. Foi testado de acordo com a palavra que viria um profeta, um mensageiro, não outros. Por isso, Mateus 24, 24, ele cita aqui, na era de Laodiceia, que se fosse possível, enganaria até o eleito. Mas você disse que, Mateus 24, eles fariam cura. A minha Bíblia não está escrito isso. Se estiver errado, eu quero que você leia o que diz aí, na 24. Diz assim a minha, Mateus 24. E olha que eu tenho revisado algumas Bíblias, porque eu sou um estudante bíblico, e eu pego de várias traduções para ver realmente se condiz aquilo que está falando. Então, Jesus, Mateus 24, 24 diz, porque surgirão falsos cristos, ungidos, e falsos profetas, ungidos, profetas, eles são ungidos, assim como Zedequias, são ungidos. Balaão foi ungido, mas a sua mensagem era contrária à palavra de Deus. Ele foi ungido pelo mesmo Espírito que foi ungido Moisés. Ele era verdadeiro, mas deixou se enganar e torceu para ensinar uma coisa errada. Então só diz assim, e farão tão grandes sinais e prodígios que se for, enganaria o próprio eleitos. Não diz cura, não diz milagre, a minha diz sinais e prodígios. Agora a pessoa pode colocar suas interpretações. Eu acho que é isso, eu penso que é aquilo. Há muitas colocações, mas Apocalipse 22, versículos 17 e 18 diz que não pode nem aumentar nem diminuir, senão as pragas vêm sobre ele. Ok. Então,
Vamos agora à tréplica do apóstolo Deutamar. Vou zerar o cronômetro. Vou marcar aqui 7 minutos para a sua tréplica, apóstolo Deutamar. O tempo está com o senhor. Ok, muito obrigado. Mateus 24, 24 fala de milagres, sinais e prodígios. Cura é milagre. Sim, cura é milagre. Qualquer tipo de cura é um milagre. Diz que os falsos cristos, os falsos profetas, fariam sinais, prodígios, milagres, mas eles não teriam a palavra, senhor Elias. Um profeta vem com a palavra, com a revelação. Senhor Elias, eu quero perguntar novamente para ficar claro. Deus conduz a sua igreja por meio de um profeta menor? Sim ou não? O senhor é sincero. Não, eu acredito que o senhor é sincero. Eu disse ao senhor lá, quando nós conversamos, eu disse aqui, o senhor é sincero. Deus conduz a sua igreja por um profeta menor? Mas na sua colocação, eu não eu quero que o senhor responda. Se for sim, o senhor diz sim, Deus fez isso. Vou mostrar para você na Bíblia onde Deus fez isso. Se for não, o senhor diga não. Realmente, Deus não faz isso. Seja sincero. Quando foi que Deus usou um profeta menor para conduzir a sua igreja? O senhor não pode produzir José Brana aqui. José Brana era uma criança. Ele não foi estabelecido profeta. Ele não tem chamado, não tem comissão. E dizer que o William Brana orar por ele e ter mesmo uma profecia que ele será profeta, isso está correto. Balaão, como o senhor disse, era um profeta. Existe profeta mensageiro, existe profeta menor, existe homem com dom de profecia. E tanto do lado de Deus, quanto do lado de Satanás. O senhor leu Mateus 24, 24, dos falsos profetas. O William Brana não disse que tipo de profeta ele seria. Deus não diz isso. Mas Balaão era um profeta. Nos dias de Moisés havia profeta. Nos dias de Paulo havia outros profetas que não criam em Paulo. No tempo de Jesus havia outros profetas lá que seduziram a muitos. O senhor não pode introduzir um profeta menor para guiar a igreja. Se eu vou perguntar de novo, se o senhor tiver a resposta, me responda. Deus pode guiar a sua igreja por meio de um profeta menor? O senhor sabe que não pode. A sinceridade no senhor vai reconhecer que não pode. Um profeta menor é um sacerdote. O maior profeta menor que já teve, eu disse aqui, se eu estiver errado, o senhor me corrige. Foi Arão. E 40 dias foi o suficiente para Arão levar o povo ao bezerro de ouro. José Brana não é melhor do que Arão. Nunca existiu um profeta menor maior do que Arão. Nunca existiu um profeta menor melhor do que Arão. Arão levou o povo ao bezerro de ouro. O que os sacerdotes branamistas fizeram em 66 anos? Você vê a confusão. Grupo do Joaquim Gonçalves, grupo do Frebrônio, grupo do César Augusto, grupo do Weber Cordeiro, grupo do Osmar Rodrigues, grupo do José dos Santos, grupo do Raimundo Maia, grupo de tal, e grupo do Evaldo Frank. Você vê? Por que isso acontece, senhor Elias? Por que isso acontece? Quero que o senhor me responda. Por que isso acontece? Por que isso acontece? Esse monte de divisões da mensagem do irmão Brana. Todos têm a mensagem do irmão Brana, mas eles estão divididos. Um pastor de um grupo não pode ser pastor no grupo do outro. O pastor de um grupo não pode dar a Santa Ceia no grupo do outro. Os membros de um grupo não podem ir na igreja do outro. E todos eles pregam a mensagem do William Brana. Por que essa confusão? Por que essa divisão? Eu vou dizer por quê. O senhor está de acordo que a mensagem do profeta é o corpo fresco, não é? Onde as águias de Deus vêm comer, não é? Então, quando há um profeta na terra, tem uma mensagem. E os filhos de Deus, que são as águias, vêm comer. De acordo com Mateus, capítulo 27. Melhor, de acordo com Mateus, capítulo 24, versículo 27. Agora, o corpo do homem, de William Brana, quando ele morreu, inchou. Porque o corpo de qualquer homem, de qualquer animal, quando morre, o que acontece? Ele incha até explode em pedaços. Está certo? Está certo. É o processo da putrefação. E o que acontece com a mensagem do profeta? Que é o corpo espiritual. Quando esse profeta morre, a sua mensagem, que é o corpo espiritual, vai inchar, até explodir em pedaços, centenas de ismos, centenas de grupos, sim, centenas de companheirismo diferentes. É o que acontece com a mensagem de um profeta. Não aconteceu só com a mensagem do irmão Brana. A mensagem de Lutero explodiu em muitas igrejas luteranas. A mensagem de Wesley explodiu. Centenas de grupos de igrejas wesleyanas, metodistas. A mensagem de Lutero explodiu, a mensagem de Calvino explodiu, a mensagem de Paulo explodiu, a mensagem de Jesus explodiu e juntou-se muitos pedaços. É isso que acontece. Mas quero perguntar para o senhor aqui, por que o corpo de William Brana, ele morreu, ele sofreu um acidente em 18 de dezembro de 1965. Ele foi dado morto em 24 de dezembro de 1965, mas ele só foi enterrado em 11 de abril de 66. O senhor pode nos dizer o motivo? Bem rápido, assim, uma frase. O motivo que William Brana foi enterrado em 11 de abril de 66. Porque
com Sara Almeida e ela estava doente, estava hospitalizada ainda. Isso não é verdade. O senhor sabe que não é verdade. A sinceridade no senhor sabe que não é verdade. Isso não é verdade. Eles nem tinham ainda a ciência avançada para isso. Sabe qual é a verdade? Eu vou dizer para o senhor a verdade. A verdade é que o William Branham saiu de cena repetidamente. E ele não havia revelado tudo. Havia um selo para ele revelar. Havia língua desconhecida para ele revelar. Havia terceira puxada para ele revelar. Havia a visão da tenda para ele revelar. E havia profecias que ele ia ressuscitar. O senhor sabe que é isso. Eles não sepultaram William Branham. E até houve profecias que ele ia ressuscitar no domingo de Páscoa como o Senhor Jesus Cristo. Por isso que manter o corpo de William Branham de uma forma normal, que a ciência nem estava avançada até aquele ponto, para não sepultar o corpo de William Branham. Não foi por causa de medo da Branham. Isso não é verdade. O senhor sabe que não é. Mas porque o William Branham tinha que cumprir coisas que ele disse que faria. Assim como Moisés, quando Moisés morreu, o diabo contestava o corpo de Moisés. Assim como Elias desapareceu, os filhos do diabo queriam procurar o corpo de Elias. Quando o William Branham morreu, os filhos do diabo lá não queriam sepultar o corpo de William Branham. Eles não entendiam que o William Branham viria em um outro corpo, em um outro envelope, em uma outra aparência, com a outra mensagem. Porque o William Branham não pregou toda a mensagem. Agora, nas fitas que o senhor escuta, que é tocada, que eu também escuto, não há a voz de ninguém, a não ser a voz de William Branham. Por que não há a voz de nenhuma pessoa? O irmão Branham dizia, se há um homem na terra cheio do Espírito Santo, este é quem? Orno Neville. Se há um filho de Deus na terra, este é quem? Orno Neville. Se há um verdadeiro cristão na terra, este é Orno Neville. Não era isso que o William Branham dizia? Mas cadê a voz de Orno Neville nas fitas? Não tem. Cadê a voz de Junior Jackson? Cadê a voz de Pierre Green? Cadê a voz dos discípulos e ministros de William Branham nas fitas? Não tem. Por que não tem, senhor Elias? Porque Deus fala pelo profeta. O William Branham sabia disso. Deus guia pelos profetas. Deus salva pelos profetas. Deus revela pelos profetas. Mas o William Branham diz, o homem é colocado no sepulcro. E anos adiante vocês fazem alguma coisa em cima disso. E anos adiante vocês constroem uma organização. O que vocês estão fazendo com essa organização, Tabernáculo da Fé? A mensagem do homem já se foi, está na história. Nós prosseguimos caminhando para frente. Deus vai para frente com um profeta vivo.